Olá pessoal, sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais um Plantão Fala Ansiedade. Hoje, dia 26 de maio de 2020, terça-feira. Para quem não conhece ainda, o nosso Plantão Fala Ansiedade é justamente o momento que a gente entra aqui sem um tema específico, para bater um papo, para responder perguntas, comentários, para saber como é que vocês estão. Se vocês estão me vendo bem, me ouvindo bem, pode me dar um joinha, clicar o coração, falar o seu nome, da onde você está falando. Já pode ir preparando aí alguma pergunta, algum comentário. Estou aqui a serviço de vocês para a gente poder bater um papo. Quem sabe a gente pode ajudar aí nesse tempinho que a gente tem. Legal, acho que estão conseguindo me ver bem, me ouvir bem. Estamos, inclusive, não canso de repetir, na nossa pré-maratona. Nossa pré-maratona é justamente o momento que a gente pode ir se aquecendo para a nossa maratona. Então, na nossa pré-maratona, todos os dias, à 1h estamos juntos, como é o caso hoje, 1h, aqui no Plantão. Amanhã a gente tem o nosso podcast Chega de Crise lá no YouTube. Quinta-feira mais um Plantão. Sexta-feira a gente tem o nosso Fala Ansiedade aqui no Instagram. Sábado a gente tem mais um podcast Chega de Crise no YouTube. Domingo mais um Plantão. Segunda mais um Fala Ansiedade. Terça mais um Plantão como é hoje. E como eu estou dizendo, nossa pré-maratona, como o nome já deixa bem claro, vem antes da nossa maratona, que começa dia 8 de junho, vai do dia 8 ao dia 15 de junho, a nossa maratona Chega de Crise. Se você quer de verdade se libertar de uma vez por todas das crises de ansiedade, é um grande caminho você fazer a sua inscrição para a Maratona Chega de Crise. Como eu falei, vai ser 100% online, gratuito. O link está na minha bio, então é só ir no meu Instagram, clicar ali no linkzinho, botar lá seu e-mail e vamos se aquecendo na pré-maratona. Não vamos chegar de bobeira numa maratona, né? Gente, deixa eu já dar um oi geral aqui. Fala, Lucas, beleza? Continua aí do outro lado do planeta aí, na Austrália. Olá de Lidiane, a Rose, Edileuza, Leidiane que está falando de Acara ou Acará no Pará. Givania, Giza, legal. Vânia, Dalva, tudo bom? Ah, Leidiane falou que já fez a inscrição. Boa, Leidiane. Então vamos se aquecendo aqui, vamos se preparando para o nosso plantão, para o nosso para nossa maratona. É tanto nome que até estou me confundindo aqui. Mas vamos se preparar para a nossa maratona. A gente tá preparando com muito carinho. Vai ser muito bacana. Estamos aqui na correria, estamos na nossa pré-maratona para a gente chegar bem e para a gente bombar lá na nossa maratona. Oi, Vânia, Duda, Justina, a Amanda falando de Recife, Pernambuco, Taizinha de BH, a Givânia, né? Legal. Justina do Rio de Janeiro, Aline, Cleia. Já temos algumas perguntas aqui, então vamos direto. Fique à vontade para falar o seu nome, de onde você está falando, apertar no coraçãozinho, vamos bater um papo, quero saber como é que vocês estão. E vamos nessa. A Edileuza falando, né, que sofre com isso, tá com depressão. Edileuza, então fique aqui com a gente fala muito, a gente usa muito, né, o Fala Ansiedade, o Plantão Fala Ansiedade, Chega de Crise de Ansiedade, mas muitas vezes a nossa ansiedade pode vir também com sintomas depressivos, né? A gente já falou bastante por aqui, às vezes eu tenho um processo depressivo com sintomas também de ansiedade, às vezes eu tenho um transtorno de ansiedade também com sintomas depressivos, às vezes essas coisas vão vindo juntos. Às vezes eu vou ficando com muita ansiedade, com crise, e esse problema vai se aumentando, até que eu vou desenvolvendo também um processo depressivo. E o que eu posso falar de positivo é que o caminho para a gente se libertar desses adoecimentos emocionais, sejam mais relacionados à ansiedade ou mais relacionados à depressão, tem a ver com
são semelhantes até, né? Muito do tratamento, principalmente quando a gente vai tratar nossas emoções, tem muitas semelhanças, porque tem a ver com a gente desatar nós da nossa história, curar feridas emocionais, tem a ver com a gente ir fazendo uma gestão dos nossos pensamentos, daquilo que a gente fala pra gente mesmo, daquilo que a gente fica absorvendo do mundo, das imagens que a gente fica criando na nossa cabeça. Muitas vezes há correlações em relação à nossa autoestima, como é que a gente está se sentindo com a gente mesmo, como é que a gente vai dando passinhos em relação a cuidar melhor da gente mesmo, do nosso bem-estar. E isso tudo pode ir vindo junto. Então você pode, principalmente ao perceber que só o remédio não resolve, tratando seus sentimentos e emoções, então seja muito bem-vindo aqui e continue acompanhando o nosso conteúdo, que eu acredito que vai te ajudar. Vamos lá. A AS, né? Não sei aqui o seu nome. AS, se você depois quiser colocar aqui o seu nome, tá dizendo que eu tomo antidepressivo há 1 ano, tenho depressão. Vou te chamar de AS aqui depois, se você puder botar o seu nome. Mas AS, olha, é isso que acontece muito, né? Você falou, eu tomo antidepressivo, tem depressão e toma remédio já há 1 ano. E pelo que está dizendo, não está resolvendo, né? Então, uma coisa importante é ter muito claro que é importante associar o tratamento médico com remédio, associar um processo de autoconhecimento, de gestão das emoções. Não tem remédio que vá curar feridas emocionais. Aí é a gente mesmo que precisa se encarar, entrar numa jornada mais profunda de desatar esses nós, essas feridas que a gente vai carregando. E o grande desafio, inclusive a gente teve o nosso episódio, terceiro episódio do nosso podcast Chega de Crise, a gente falou justamente sobre feridas emocionais. Porque às vezes se a gente se machuca na nossa pele, se a gente quebra um braço, a pessoa vai olhar e todo mundo vê. Mas às vezes a gente carrega feridas profundas e muito dolorosas e que já estão talvez assim infeccionadas já pelo tempo, emocionais, que às vezes não dá pra ver. Talvez a pessoa veja que às vezes a gente tá com um semblante, às vezes, de tristeza, de sofrimento, mas às vezes a gente vai ficando especialista em fingir que tá bem. Então a gente finge pra todo mundo que tá bem, mas por dentro a gente tá só o caco. E aí é importante, muito importante que a gente tire um tempo, invista o nosso tempo, a nossa energia, muitas vezes o nosso dinheiro também para cuidar dessas feridas, para tratar dessas feridas emocionais. Porque assim como uma ferida que a gente machuca, se a gente não trata, aquilo vai piorando, vai infeccionando, de repente essa infecção vai atuando em outras áreas do meu corpo. Então essas feridas emocionais de dores, de dificuldades, de processos que a gente vai carregando ao longo da vida e vão aumentando, chega uma hora que vai enchendo e acaba estourando num adoecimento. E aí é importante sim a gente ter esse espaço para olhar melhor para a gente mesmo e cuidar melhor da gente mesmo. E aí, infelizmente, não há um remédio que resolva isso. E pelo que parece, já há 1 ano talvez você tenha percebendo isso, né? Infelizmente, muita gente que vem conversar comigo está 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos. Então, perceba que se continuar só nesse caminho, provavelmente não vai resolver, né? E aí é importante sim fazer esse outro trabalho mais psicológico, tá? Faça a sua inscrição também na nossa maratona Chega de Crise. A S falando que é do Ceará, né? Legal, depois se quiser colocar o seu nome aqui. A Cleia do Rio Grande do Norte. A Justina falando, né, que tem ansiedade e pânico. Então, Justina também, vá acompanhando aqui, vamos se aquecendo na nossa pré-maratona, coloca já um despertador aí, todo dia, pouquinho antes da 1, para você já se organizar e não perder aí a nossa série aí de conteúdos, para que você fique pronta para entrar com tudo na nossa maratona Chega de Crise, tá? A Aline, da mesma forma, também tem ansiedade, isso me causou pânico. Aline, da mesma forma, vai acompanhando, faz lá a sua inscrição para a maratona. E quero pegar o gancho, porque é bem isso que você está falando, né? Quer dizer, eu tenho ansiedade, minha ansiedade vai aumentando, eu vou adoecendo, o nível de ansiedade vai saindo de um nível normal, natural, para um nível de adoecimento.
E quando eu vou ignorando, isso vai desenvolvendo para processos mais complicados, como talvez aí uma síndrome do pânico, onde você tem ataques de pânico, que são crises de ansiedade ainda mais fortes, mais agudas, que chegam ainda mais do nada e normalmente me paralisam a minha vida, às vezes me levam a ficar indo para o hospital achando que eu estou morrendo, que eu estou passando mal, e é uma coisa muito debilitante, muito desagradável. Tem um processo, tem uma jornada, e o nosso trabalho é justamente para ajudar as pessoas a saírem desses processos, tá? Então fica com a gente. A Inalva falando de Maceió, Alagoas, legal. Estarei aí em outubro, se der tudo certo, em mais uma formação de constelação familiar. Fiz a formação, agora eu faço parte da equipe dos trainees do Instituto Onuxam, que é aí em Maceió. Em outubro estaremos aí para mais uma formação de constelação familiar e pensamento sistêmico. Estou muito animado. Valéria, Arlete, a Leidiane está comentando aqui: nunca tive crise de ansiedade, mas a partir desse mês de maio comecei a passar mal, fui ao médico e ele me diagnosticou com crises de ansiedade. Bom, Leidiane, então, talvez, né, o que acontece? Normalmente, uma coisa que eu percebo e eu venho percebendo ao longo aí de vários anos, é que a gente não tem uma crise de ansiedade do nada. E normalmente pode haver uma combinação de fatores. Há uma combinação de fatores externos e uma combinação de fatores internos. Como assim, Pedro? Vamos lá. Muitas vezes, como eu disse, eu vou tendo já processos internos que eu vou, às vezes, ignorando. A minha ansiedade, muita gente relata quando chega num adoecimento, fala: não, eu já era uma pessoa assim um pouco ansiosa, às vezes um pouco tímida, já fui engolindo muitos sentimentos, emoções, fui passando por coisas na minha vida complicadas, mas eu fui seguindo em frente, e a gente tem que seguir em frente mesmo, então a gente vai empurrando. E aí, ou seja, já tem uma predisposição ali em relação a questões que eu vim vivendo. E aí, de repente, pode vir um fator externo, que alguma coisa acontece, alguma mudança brusca na minha vida, às vezes alguma decepção, algum fator como esse, às vezes, né, toda essa pandemia, de toda essa mudança na vida, todo o medo. Então, às vezes, acontece uma coisa fora, se associa com aquilo que já vem se acumulado dentro, e aí, de repente, é ali onde se instala ali um adoecimento emocional. Então, pode ser que tenha acontecido isso com você. Como eu estou dizendo, existe um caminho, existe um processo. Posso falar assim com muita segurança, porque todo dia que a gente vem conversar aqui, as pessoas relatam muito isso. Existe um caminho, não é só pelo acompanhamento médico. Um acompanhamento médico pode sim ser um bom apoio, mas também é importante aí você estar trabalhando seus sentimentos, suas emoções de dentro para fora e não só de fora para dentro, tá? Então também segue aí com a gente. Olá, Andréia. Aí olha só o que a Leidiane está completando aqui, né? Depois fui ao médico, melhorei. Mas após 10 dias, eles voltaram, só que bem mais lenta. Esse é o grande desafio, né? Muita gente às vezes até fala: ah, meu Deus, mas a ansiedade não tem cura, tem controle. Eu controlo, mas se eu deixo de controlar, volta tudo. Muita gente às vezes fala: não, isso não tem cura, não sei se tem cura, tem controle. E aí, muitas vezes, porque às vezes eu fico nesse processo de segura um pouquinho, toma um remédio, aí relaxa um pouco, aí depois volta tudo. E eu fico às vezes lutando durante anos com esse processo. E aí uma coisa que eu falo muito claramente para vocês aqui, com certeza se fossem há, sei lá, 10 anos atrás, talvez até há 5 anos atrás, eu não teria a coragem, talvez a competência e a experiência de chegar aqui, olhar no olho de vocês e falar que tem cura sim. Tem cura sim. Agora, se a gente quer tratar só os sintomas, aí a gente tem um alívio. Se eu quero tratar só o que eu estou sentindo, aí eu tenho um alívio e eu tenho um controle. Agora, se eu trato as causas, aí eu me curo. De verdade,
para estar aqui, colocando a minha cara aqui. Tem minha cara, meu nome, que também, sei lá, não é tão grande coisa assim, mas botar minha cara aqui, ter a coragem, a experiência e aí a competência de poder falar de muitas pessoas que eu já vi, que eu acompanhei, desses dois lados. Pessoas que estão ali querendo tratar os sintomas e ficam durante anos e anos ali, melhora um pouquinho e volta, melhora um pouquinho e volta. E pessoas que tomam a decisão de se aprofundarem em si mesmas, de encararem uma jornada, um processo, e estão de verdade se transformando e se libertando de verdade das crises de ansiedade. E se curando. Eu gosto de falar se curar porque você traz a responsabilidade para si. Pode ter ajuda? Pode. Eu sou um facilitador desse processo? Eu, Pedro, psicólogo, terapeuta, constelador, enfim, o currículo aqui é o de menos, mas eu posso ser um facilitador desse processo. A gente tem a jornada, por exemplo, do nosso treinamento, que é no momento, assim, eu acho que é o ponto de mais atenção, de mais carinho, que é juntar tudo que eu venho aprendendo ao longo de todos esses anos e colocar e montar esse treinamento. A gente está tendo os alunos, amanhã a gente vai encerrar o primeiro ciclo dos alunos que estão no treinamento. Está sendo uma jornada muito legal, além dos atendimentos individuais e tudo mais. Mas por que eu falo eu sou um facilitador e as pessoas que se curam? Não sou eu que vou curar, não é um remédio que vai te curar, não é ninguém que vai te curar, é você que vai se curar quando você se dispor a se trabalhar, a se conhecer, a desatar esses nós, a curar essas feridas. Pode ter ajuda? Pode, talvez até deva, se eu já cheguei no nível de adoecimento. Mas assumir essa responsabilidade, às vezes eu não tive culpa do que me adoeceu, mas eu tenho a responsabilidade de me curar. E a gente fala nesse tema, fica até todo mundo meio assim, mas eu não estou querendo prometer aqui a cura, estou dizendo que existe uma possibilidade, se você quiser, para quem se engaja, para quem investe essa energia, e aí é uma jornada, sinceramente, uma jornada que pode ser muito bacana, pode ser uma jornada fantástica, porque a gente não só resolve o problema, mas cria um campo de possibilidades de transformar a sua vida, que é muito legal. Aí a Lourdinha já está falando o contrário, eu não tenho depressão, mas tenho muita ansiedade. Então, como eu estava dizendo, né, às vezes eu posso ter muita ansiedade e sem nenhum sintoma depressivo, como a Lourdinha. Às vezes eu posso ter um processo depressivo sem nenhum sintoma de ansiedade. Às vezes é mais aquele retraimento, aquela falta de energia, às vezes uma tristeza, às vezes uma coisa de não sentir nada, uma falta de ânimo, tudo fica preto e branco. Coisas que eu gostava de fazer, agora eu já nem ligo, não consigo às vezes nem levantar da cama, não consigo nem levantar para me cuidar, ou cuidar de quem que eu preciso cuidar. E às vezes essas coisas podem estar juntas, tá? E Leidiane completou ainda, né, que mais incomoda muito, porque passa a manhã toda com esse sentimento de medo, né? Então é exatamente isso, Leidiane. Às vezes uma coisa é quando eu tenho uma crise que ela é mais aguda e ela vem forte. Outra coisa é a importância da gente lidar com os nossos sentimentos e emoções. Como é que eu estou lidando com o meu medo? Como é que eu lido com a minha raiva? Como é que eu lido com a minha tristeza? Como é que eu lido, enfim, com as minhas expectativas, com as minhas frustrações, com meus desejos. E aí a gente vai entrando justamente nesse campo, né? Como é que eu lido com os meus relacionamentos, como é que eu lido com a minha autoestima. E a gente precisa ir trabalhando essas coisas. Por isso que não existe uma pílula mágica que a gente toma e resolve isso. No máximo a gente toma e alivia. Igual eu tomo um remédio para dor de cabeça e alivia ali a minha dor, mas não resolve o que está me causando. E aí a gente precisa ir mais a fundo, mais ali aonde não está tão óbvio, para trabalhar esses sentimentos e emoções. É a Pri, né? A Pri Ribeiro falando que tem crise de ansiedade desde novembro e às vezes acha que está tranquilo e quando vejo a ansiedade volta novamente, né? Parece que é bem essa gangorra, né, Pri? Melhora um pouquinho, depois volta, melhora um pouquinho. Então é importante também você ter ferramentas e estar bem para lidar com isso. Às vezes nesse início, para ter algumas estratégias de perceber quando a crise começa a vir, você já poder fazer ela para interromper esse padrão e não deixar que a crise tome aquela proporção maior, né? E como eu disse também, fazer todo um trabalho mais profundo de dentro para fora para que você consiga de verdade se libertar disso. A Marilinha
tá dizendo aqui, sinto enjoo e tortura, ó. Sinto enjoo e tontura. Por que acontece? Bom, Marilinha, para você, pessoal que está acompanhando aqui, são dois sintomas relativamente comuns da ansiedade, essa questão do enjoo e da tontura, né? Quando você fala de enjoo, abre um espaço aqui para eu falar para o pessoal também que questões gastrointestinais, sintomas gastrointestinais são muito comuns na ansiedade. Por que gastrointestinais? Porque se a gente for pensar em toda essa área aqui gástrica, né? Gástrica tem mais a ver com o nosso estômago, o nosso intestino. E se a gente for pensar aqui, né? A nossa via de alimentação, né? Então, desde às vezes daquele nó na garganta, que às vezes dificulta a gente até de engolir, às vezes posso estar tendo muito refluxo, às vezes muita azia, às vezes um excesso de ácido no meu estômago, às vezes um enjoo, como eu estivesse passando mal, às vezes eu tenho já aquela que a gente chama da síndrome do intestino irritável, onde eu sinto dor, onde eu sinto às vezes prisão de ventre, ou às vezes tenho diarreia, né? Esse enjoo, às vezes uma sensação de vomitar, tem toda uma questão neuroquímica que às vezes afeta esses nossos órgãos, né? E a questão da tontura também. E aí é importante até você avaliar, eu estou dizendo aqui, é claro que se você já provavelmente tenha buscado um médico para ver se esses sintomas não têm uma raiz fisiológica, mas muitas vezes esses sintomas têm uma raiz emocional. E aí eu preciso tratar as minhas emoções, senão eu vou ficando remediando ali, eu resolvo que eu faço endoscopia. Tem muita gente que começa a ter enjoo, começa a ter gastrite, faz um monte de exame, vai para médico e aí vai para outro, mas não trata as emoções. Então, às vezes, quando eu vou acompanhar a pessoa, eu já fiz não sei quantas endoscopias, já tomei não sei quantos remédios para o estômago e aquilo só continua. Então, enquanto a gente não entende que às vezes há uma origem emocional e não vou trabalhar as minhas emoções, eu acabo não resolvendo isso. Como a colega falou aqui, às vezes eu sinto muito medo, às vezes eu sinto muita raiva, às vezes eu sinto muita agonia, às vezes eu sinto aquela... E aí, quando isso acontece, situações acontecem, de repente meu estômago começa a pegar fogo, começa a ficar enjoado. A tontura, às vezes acontece um processo meio que de repente, baixar minha pressão ali, então eu posso ter uma certa tontura por conta disso. E aí é importante a gente perceber o quanto que a nossa saúde emocional está muito interligada com a nossa saúde física, né? Então há sempre componentes emocionais ali que precisam de um olhar, de uma atenção, e a gente tende a querer olhar só para o corpo e deixar de lado as emoções, né? A Leni está dizendo aqui, tomei antidepressivo por 3 meses, que estava com crises fortes, fiz 3 sessões de terapia com uma psicóloga e continuo tendo. Não queria voltar a tomar remédios, queria melhorar de tudo isso. Bom, Leni, então assim, o que eu posso falar sobre isso, né? Entendo, talvez, imagino que você tenha tomado esse antidepressivo com uma orientação de um médico. Não sei se um psiquiatra, um neurologista, mas um médico. Como é que foi que esse médico te recomendou o tratamento? Ele falou, toma por 3 meses e para de uma vez? Eu imagino que não. Então, faça uma avaliação de que se você confiou no médico, confiou no tratamento, vale a pena seguir o tratamento. Provavelmente ele talvez tenha te encaminhado para uma psicóloga. Você disse que você fez 3 sessões, continua tendo, né? 3 sessões, se você, por exemplo, está fazendo um acompanhamento semanal, tem 3 semanas. Aí, às vezes, é importante você avaliar o processo e não só o resultado final. Às vezes, a gente quer só olhar o resultado final. Ah, passou? Não passou. Ah, então vou largar tudo, né? Mas é importante você avaliar o processo. Será que eu estou melhorando? Eu estou piorando ou eu estou estagnado? Porque se eu estiver melhorando, talvez é o desafio de continuar nesse processo ou melhorar esse processo. Se eu estiver piorando, aí pode acender uma luz de
Será que eu tenho que reavaliar esse processo, esse tratamento? Se eu estou estagnado, talvez também cabe aí talvez uma avaliação de que tratamento eu estou fazendo, que acompanhamento eu estou fazendo e como eu estou me engajando ou não no processo. Eu estou me abrindo ou não para colocar ali tudo que eu estou sentindo, me abrindo de verdade, me dedicando de verdade ao processo, ao tratamento, ou às vezes eu vou, mas não estou muito inteiro ali. Então, é importante avaliar isso, e às vezes é importante entender também, porque a própria ansiedade faz com que a gente queira resolver tudo para ontem. Às vezes a gente está a nossa vida inteira desenvolvendo esse adoecimento. Eu estou anos e anos engolindo e acumulando e enchendo esse balão que chega uma hora que explode. Então, às vezes eu querer resolver tudo de um dia para o outro acaba não sendo possível, infelizmente, né? Eu brinco com as pessoas que eu atendo, que eu acompanho, que eu sou o primeiro a querer que vocês se livrem de mim o mais rápido possível. Não enxergo aqui, num processo terapêutico, nos nossos treinamentos, uma relação de dependência, que você tenha que ter aquilo ali agora para o resto da vida. A gente vai ter desafios para o resto da vida? Vai, mas eu não acredito que a gente precise ter alguém para resolver os nossos problemas o resto da vida. Agora, do mesmo jeito que, por exemplo, se a gente for imaginar, eu quero emagrecer. Tá, por quê? Porque, sei lá, eu tô 20 quilos, eu engordei 20 quilos. Só que eu quero perder esses 20 quilos em uma semana. Tá, mas você demorou quanto tempo para ganhar 20 quilos? Foi nos últimos 5 anos, foi nos últimos 10 anos eu engordei 20 quilos. E aí agora eu quero emagrecer em uma semana 20 quilos. Então é importante que não adianta eu só deixar o tempo correr, porque às vezes só o tempo não resolve, às vezes vai piorando. É importante que eu tenha uma estratégia, que eu possa ter um apoio e que eu possa me permitir me engajar num processo, num tempo que seja razoável para que eu vá resolvendo isso, né? E aí importante que eu olhe o processo. Se eu todo dia eu subo na balança e pergunto para mim mesmo, eu emagreci 20 quilos? Não. Que droga, eu sou um fracasso mesmo. Então eu vou comer uma pizza com uma Coca-Cola para afogar as mágoas. Agora se eu subo na balança e falo, poxa, emagreci 1 quilo, agora falta 19. Na semana seguinte, poxa, agora emagreci 5 quilos, sei lá, num mês. Nem sei se é saudável emagrecer 5 quilos no mês. Eu tô dando um exemplo aqui, tá? Mas, de repente, vai que eu subo na balança e falo, poxa, emagreci 5 quilos, tô me dedicando, tá dando certo, tô me aproximando do meu resultado. Agora faltam 15. Vamos nessa. E aí a gente vai nesse processo até o momento que eu consiga emagrecer os meus 20 quilos. Talvez com apoio, com suporte e desenvolvendo, às vezes, até um nível de paciência e de compreensão que eu não ganhei esses 20 quilos de uma hora para outra, também não vai ser de uma hora para outra que eu vou resolver. E às vezes eu quero uma solução mágica, e aí eu tomo um remédio, e aí eu paro de comer, e aí eu faço uma loucura de uma dieta muito louca, e de repente eu emagreço bem rápido, e daqui a pouco eu engordo o que eu emagreci e ainda dobro. Porque às vezes essa pressa normalmente nos atrasa. Então é importante avaliar isso, é importante se engajar num processo, talvez um tratamento que, enfim, que eu perceba que está me ajudando, que eu me engaje e que eu estabeleça ali um caminho e que eu continuo nesse caminho, né? A Dalva falando que, enfim, que parou os remédios, encarou as feridas emocionais. Que bom, Dalva. E aí a Justina está dizendo, né, também nessa linha, tomo antidepressivo há 1 ano, estava bem e agora comecei a sentir pânico, medo de morrer. De novo, Justina, esse é o grande desafio, né? Às vezes eu vou segurando com o remédio, acho que eu estou bem, quando às vezes eu dou uma parada, às vezes acontece mais alguma coisa, parece que volta tudo e mais um pouco. De novo, vamos continuar junto aqui. Não deixe de olhar para si mesmo com uma possibilidade de transformar isso e que depende desse trabalho aí mais profundo com seus sentimentos e emoções. A Pri está dizendo que ajudou muito a terapia, né, com a psicóloga. Estou tomando floral, está ajudando também, legal.
Ah, legal, Pri de Florianópolis, Santa Catarina. Opa. Uau, gente, nossa, um monte de comentário aqui. Acabo até me perdendo, mas vamos lá. A Giza está dizendo uma coisa aqui que é importante falar, né? Eu estou tomando o remédio mais que o recomendado porque estou muito mal. Giza, fundo do meu coração aqui, o corpo é seu, o organismo é seu, o remédio foi você, de repente que comprou. A minha opinião, assim, técnica, profissional, é que você não deva fazer isso, tá? Se foi um médico, isso é muito importante. Espero que tenha sido um médico que te receitou esse remédio. Não vale a pena de jeito nenhum você, minha tia tem isso também, tomar o remédio da tia, da avó, do primo. Por favor, às vezes a gente faz isso, mas realmente não é o indicado, porque cada organismo é um organismo. Você precisa realmente ter um médico que estudou para me ajudar, me acompanhar em relação a isso. Às vezes os sintomas são parecidos, mas o organismo é diferente, às vezes suas condições são diferentes. É importante sim ter um médico para te acompanhar em relação a isso. E é importante, se você não confiou no médico, encontre o outro, procure um outro. Mas siga a orientação. Tente ser o mais sincero, mais aberto, exatamente assim, o mais clara do que você está sentindo com o médico. E depois siga a orientação dele. E se você não está se sentindo bem, volte nele. Agora, o que acontece? Quantas pessoas eu já acompanhei? E aí sem nenhum julgamento, tá, Giz? É só tentando realmente ajudar. Mas já acompanhei muita gente que a pessoa chega e fala assim, eu tô vindo aqui e eu também fui no psiquiatra. Só que aí o psiquiatra falou para eu tomar um comprimido por dia. Aí eu achei muito, porque eu achei que era muito. Aí eu parti da metade e fui tomando metade. Só que aí não resolveu nada. Aí eu fui lá no médico de novo e aí ele me perguntou se eu tava tomando remédio. Aí eu fiquei com vergonha de falar que eu parti metade e falei que tava tomando. Aí ele falou para eu tomar 2. Aí eu já não sei se eu tomo 1, se eu tomo 2, se eu tomo meio, se eu tomo, né? Porque eu não tive, fiquei com vergonha de falar e aí virou uma bagunça, né? Porque eu não confio no médico, eu não confio em mim. Ou eu vou no médico e sigo o que ele tá falando, ou eu não vou. Ou eu sou claro e objetivo para que eu tenha ali um tratamento, ou eu não vou, porque senão eu vou para academia porque eu quero, sei lá, emagrecer, ou eu quero ficar mais forte. Aí tem lá um personal, ou tem um instrutor da academia, ele fala, faz 10. Aí ele vira pro lado, eu faço 2, terminei. E eu acho que estou enganando o instrutor, que eu acho que só por eu estar lá, magicamente vai se resolver. Agora, se eu não gostei do instrutor, se eu não gostei da academia, eu tenho todo o direito de mudar, encontrar uma outra, um outro, ou num processo, ou no médico. Mas quando a gente começa a fazer mais, fazer menos, e não confiar naquela pessoa que a gente está depositando a nossa confiança, a gente começa a se confundir, começa a embaralhar. Eu vou em um, agora eu vou no outro, e agora eu vou no outro. Aí eu faço uma sessão com um, faço sessão com o outro, e daqui a pouco são linhas diferentes que às vezes eu não estou seguindo nenhuma nem outra. E principalmente em relação à questão de medicamento, que sempre tem, às vezes, pode ter um efeito colateral, pode ter, às vezes, uma outra complicação com outras partes do meu corpo. Então, se eu decidir tomar remédio, pelo menos que vale a pena ir com alguém que eu confio ao ponto de seguir a orientação dessa pessoa. E se eu não estiver conseguindo confiar, que eu busque outra. E aí é sempre também, como eu falo muito, só o remédio não resolve. Ontem tinha uma colega aqui, eu dei o exemplo de dor de cabeça e ela citou, não sei se ontem ou domingo, ela citou que ela estava tomando 80 comprimidos no mês e não estava resolvendo. Até chegou o médico e falou, não, vamos fazer outra coisa. Vamos fazer uma terapia, vamos fazer alguma outra coisa, porque não é só aumentando o remédio que a gente vai resolver. Então, Giza, te agradeço por você ter trazido o seu comentário para eu poder falar isso, que é uma realidade de muita gente, tá? Não estou querendo de forma nenhuma trazer aqui um julgamento, mas uma compreensão do que a gente pode estar fazendo, o que está ajudando, o que pode estar atrapalhando, tá?
Ah, Pri, essa maratona de ansiedade vai ser muito boa. Vai sim, estamos fazendo aí com muito carinho, como eu falei. Pois é, Giza, então, ele tá dizendo, né? Foi sim, foi psiquiatra, tá tomando um remédio para síndrome do pânico, TAG. Você tá fazendo algum acompanhamento terapêutico? Você tem trabalhado suas emoções de alguma outra forma? Porque às vezes não é aumentar o remédio, é expandir a sua linha de tratamento, tá? E como eu disse, infelizmente remédio nenhum cura as nossas feridas emocionais, desata os nossos nós. Nenhum remédio muda o nosso hábito do que a gente fala, do que a gente pensa, que imagens a gente cria, como é que está o nosso ambiente, como é que a gente está cuidando da gente. Não existe remédio para resgatar nossa autoestima. Não existe remédio para equilibrar questões, às vezes, familiares que a gente vai trazendo. Né? Aí depende mesmo do nosso movimento de olhar pra gente e, de repente, de ir trabalhando essas coisas, tá? Olha só, a Pri falou uma coisa interessante aqui. Eu acho que até foi uma continuidade, né? Aqui. Esse tempo de pandemia e crise de ansiedade vem mais forte. O que devemos fazer é manter a mente sempre ocupada e o corpo também, fazendo exercícios físicos em casa mesmo, ler livros, fazer o que realmente gosta. Eu estou lendo muito sobre ansiedade, parei de ver televisão porque as notícias me deixavam mal, parei de mexer no celular e ficar procurando doenças no Google. E agradeço aqui o comentário, acho que tem um monte de coisa para falar disso que você trouxe, né? Primeiro, é um hábitozinho danado desse de procurar doença no Google, né? Às vezes a gente tá com, sei lá, de repente uma pintinha que aparece, a gente vai botar lá e de repente aparece às vezes os piores cenários. Nossa, meu Deus, eu tô com um câncer de pele, tipo não sei o que, enfim, às vezes a gente vai procurar alguma coisa, eu tô sentindo, sei lá, um desconforto, uma dor na barriga, de repente eu tô com gases, mas eu boto lá dor na barriga, aí parece também o pior tipo de câncer de estômago, e eu já fico apavorado, né? Então, há um cuidado, sim. Claro que a gente tem a internet, que coisas que a gente não tinha uns anos atrás, e a possibilidade da gente pesquisar, a possibilidade da gente aprender, mas há um cuidado, principalmente se eu já estou, às vezes, muito sensível àquilo que eu estou absorvendo, e às vezes eu vou procurando e isso vai me angustiando ainda mais. Às vezes a gente vai entrando num monte de grupo onde as pessoas só ficam falando que estão mal, eu entro lá e eu saio pior. Então, eu sou contra grupos, eu acredito muito no poder de grupos, mas que de verdade possam ter assim, uma intenção mais positiva da gente se apoiar, sim. A gente tem a nossa comunidade dos alunos no nosso treinamento, sim, é importante, com certeza, mas com uma visão mais propositiva, mais positiva, não para ignorar a parte complicada. Mas se a gente entra naqueles grupos ali que são um muro de lamentação, que parece que vira uma competição de quem está pior, há um cuidado com isso, tá? Pelo menos essa é a minha opinião. Você pode participar, pode achar que é bom, e aí, enfim, cada um sabe de si, cada um é responsável. Mas eu, até pelo meu trabalho, enfim, já participei, já entrei, participo de muitos desses, e às vezes pode ser ali uma carga pesada, assim como ficar pesquisando muito as doenças ali no Google, né? Ao mesmo tempo, quando você fala de eu tô cuidando melhor daquilo que eu absorvo. Então, se eu fico, o que eu tô assistindo, o que eu estou olhando, o que eu estou ouvindo. Do mesmo jeito que a gente tem a nossa casa, você vai deixar qualquer coisa entrar na sua casa, né? Então você vai deixar qualquer coisa, qualquer pessoa. Você vai deixar, de repente, uma pessoa deixar a porta aberta e aí para alguém jogar qualquer coisa que quiser jogar lá dentro da sua casa, jogar lixo, jogar o que for. E às vezes a nossa mente, o nosso organismo também. Então a gente tem essa responsabilidade de escolher o que eu estou absorvendo, né? E às vezes muita notícia complicada vai também acionando esses gatilhos de agonia, de ansiedade. Então, eu acho que é uma decisão, sim, filtrar e se canalizar e se conectar com aquilo que talvez possa fazer mais sentido para você. Uma outra coisa que você falou, que eu acho que vale a pena comentar aqui também, eu acho que buscar fazer exercício, buscar fazer alguma atividade prazerosa, buscar fazer alguma coisa que me ajude
a me sentir melhor. Eu acho isso muito bem-vindo também. Agora, só teria um ponto que eu queria colocar aqui, porque também isso acontece com muita gente que vem conversar comigo, eu lembro já de ter atendido, muita gente fala isso, que é isso que você falou de eu tenho que sempre manter muito ocupado. Então, o que acontece? Às vezes eu fico me mantendo ocupado, eu tenho uma agenda lotada de 1000 coisas, porque às vezes eu sinto que se eu parar, eu desabo, se eu parar, meus pensamentos tomam conta. E aí eu fico lotando essa minha agenda, fazendo 1 milhão de coisas. E aí é importante uma avaliação, se será que eu estou fazendo isso tudo para fugir dos meus sentimentos, para fugir das minhas emoções? Porque às vezes se eu paro, eu caio. E o que acontece? Chega uma hora ou outra que as coisas vão vir. Às vezes é na calada da noite, como eu venho falando. Aí eu faço 1000 coisas durante o dia. Aí eu canso meu corpo e tudo mais. Mas aí à noite, quando eu durmo, vem todos aqueles pensamentos, né? Então, ter atividades que me ajudem, que me tragam bem-estar, eu acho que é super bem-vindo. Mas se eu tô percebendo que eu tô lotando e eu não consigo parar, não consigo sentar, sabe aquela pessoa que às vezes você até vai comer, mas ela não consegue nem sentar para comer junto, porque ela, não, agora eu já vou lavar, agora eu vou puxar, agora eu vou fazer isso, agora eu vou cozinhar, agora eu vou... E aí a gente, não, calma, calma, senta um pouquinho, não, mas... E aí você vê que às vezes é uma agonia que se parar, ferrou. E... infelizmente, se eu percebo isso, e aí a um nível sem julgamento de autoconhecimento, pode ser que eu, até sem perceber, esteja fugindo de me encarar. E se tem alguém que não dá pra gente fugir, a gente pode tentar, é fugir da gente mesmo. É fugir dos nossos sentimentos, das nossas emoções. Então é importante também que eu tenha um momento de olhar pra mim, um momento de respirar, um momento de olhar para as dificuldades, para as minhas relações, para as questões que às vezes eu estou querendo ignorar, porque elas vão vir, de um jeito ou de outro elas acabam vindo, seja na hora que eu vou dormir, seja na hora que às vezes eu estou fazendo um monte de coisa, chega uma hora que eu acabo caindo de cama, acabo adoecendo, porque se parar esse movimento, essa correria toda, chega uma hora que me exaure também. Então, é claro que é sempre um desafio a gente ir encontrando o nosso equilíbrio, que é diferente para um e para o outro. Talvez eu tenha várias atividades que me ajudem, eu acho ótimo. Talvez tenha um momento também que eu possa olhar para mim, tenha um momento que eu possa respirar, tenha um momento que talvez eu precise trabalhar também sentimentos e emoções da minha vida. E aí, talvez eu vá abraçando isso, esse equilíbrio dinâmico aí da minha vida, mas... te agradeço também aqui os comentários e várias dicas que podem ser interessantes aí para o pessoal também. A Georgia está falando aqui, né? O que está me ajudando com a ansiedade é meditação e yoga em casa, tem aulas no YouTube. Boa, Georgia. Então, uma boa dica, né? A meditação pode ajudar sim, que é justamente esse parar, esse desenvolvendo a nossa respiração, aquietando a mente, os nossos pensamentos. E o yoga pode ser interessante também. Então, obrigado aqui pela dica. A Giza está dizendo, ainda não fui ao psicólogo, depois dessa pandemia aumentou tudo, mas amanhã irei sim ter uma consulta com um psiquiatra. Pois é, Giza, esse é o ponto aí, né? Como a gente estava falando do remédio, é só bom aqui entender, parece que você sabe, estou querendo só aproveitar o seu comentário para explicar para o pessoal. O psiquiatra, ele é um médico que depois fez uma residência em psiquiatria. E normalmente o psiquiatra é na psiquiatria que tem muito essa ligação com essas questões emocionais. Então por isso talvez aí um especialista, um médico especialista nessas questões emocionais seja o psiquiatra, porque ele fez essa residência em psiquiatria, mas é um médico. O psicólogo, como no meu caso, por exemplo, aí não, a gente fez psicologia. Então aí você faz pelo menos 5 anos de psicologia, você não é médico,
o psicólogo não pode receitar um medicamento. Normalmente o psicólogo, quando é um psicólogo clínico, aí ele faz a psicoterapia, ou às vezes a gente chama de terapia. Existem outras terapias e outros terapeutas que também não necessariamente são psicólogos, mas a gente faz a psicoterapia, que é esse atendimento, muitas vezes a partir da fala, que me ajuda a tratar as minhas emoções. O psiquiatra, normalmente o recurso que o psiquiatra tem é um recurso de remédio, é um recurso medicamentoso, que talvez, se eu já estou no nível de adoecimento, com sintomas que estão muito fortes, que eu estou com a minha vida paralisada e estou sofrendo muito, talvez possa ser importante ter um apoio do médico psiquiatra, só que se você for conversar com um psiquiatra, eu sinceramente, os que eu conheço e que eu confio, sempre orientam que ele vai te receitar um remédio e vai te caminhar para tratar seus sentimentos e emoções, e aí mais nessa área da terapia, da psicoterapia, de processos de autoconhecimento para tratar suas emoções. Então, é bom deixar isso claro, porque muita gente às vezes confunde, né? O que é do psicólogo, o que é do psiquiatra, o que é psicologia, o que é psiquiatria. Claro que assim, isso aqui daria só horas e horas da gente falando, mas tentando resumir aqui rapidinho. Gente, já estamos no finalzinho. Eu fico muito grato aqui ao comentário de vocês, aos depoimentos de vocês. Ele dizendo também, tenho muita ansiedade, síndrome do pânico, como eu posso lidar com essa situação? Como a gente tem falado bastante hoje, né, e já indo aqui para o nosso final do plantão, uma coisa que você pode fazer é perceber que isso que você está sentindo tem a ver com os seus sentimentos e emoções. Então não deixe de dar atenção aos sentimentos e emoções. Às vezes a gente vai engolindo muitas coisas que a gente sente, que a gente passa, e aí chega uma hora que a gente acaba adoecendo. Vá seguindo aqui na nossa pré-maratona. A gente tem 3 linhas editoriais. A gente tem o nosso Fala Ansiedade, que nesse caso é o nosso filho mais velho, que tem 73 episódios. Os 73 episódios estão lá no YouTube. Na verdade, tem um que não está no YouTube porque caiu. Foi o 68, a gente tem que regravar. A gente caiu aqui do Instagram e a gente não conseguiu recuperar. Mas tem lá 72 episódios, já estamos no 73. Sexta-feira a gente tem o 74. A gente tem o Plantão Fala Ansiedade, que é esse que não tem um tema específico. O Fala Ansiedade tem sempre temas. Então você pode ir lá no YouTube, no Deezer, no Spotify, no iTunes. Tem lá todos os episódios com temas diferentes relacionados à ansiedade. Tem um só sobre síndrome do pânico, crise de ansiedade. Então tem um monte de conteúdo lá. Tá lá no YouTube. Bota Pedro Costa Fala Ansiedade. A gente tem o nosso Plantão Fala Ansiedade, que é esse, onde a gente abre para perguntas e respostas, comentários, vai batendo um papo. Ele é um filho mais recente. E a gente tem o Caçulinha. A gente tem o Caçulinha que só tem 3 episódios. Que é o nosso podcast Chega de Crise, aonde a gente fala mais especificamente para ajudar as pessoas a se libertarem das crises de ansiedade, ataques de pânico e tudo mais. E claro, eu falo assim porque eu tenho muito carinho com essas linhas editoriais e como vieram de mim, eu falo com muito carinho que são aí meus filhos do coração e claro que nasceu do desejo de compartilhar e contribuir aí para as pessoas que estão sofrendo com essas questões que são tão difíceis, complicadas e às vezes que a gente não aprende na escola, que a gente não sabe, às vezes fica perdido o que fazer. E é claro que eu tenho as 2 filhas aí de coração e de sangue, que é a Catarina de 6 anos, que é a Helena agora que vai fazer aí 4 meses no mês que vem. E é de verdade com muito amor, tento trazer humor, tento trazer também assim uma espontaneidade, uma autenticidade, tento abrir aqui e também me desenvolver para conseguir talvez contribuir o melhor possível. Quero compartilhar com vocês também que estão até aqui. Amanhã, dia 27, é meu aniversário. A gente vai ter podcast Chega de Crise, a gente vai ter a aula para os alunos, aí é só para os alunos mesmo do treinamento Chega de Crise. A gente vai encerrar o ciclo amanhã, vamos comemorar o fechamento de ciclo e comemorar meu aniversário também. E aí é uma comemoração para mim muito significativa,
Minha filha até falou comigo, papai, seu aniversário tá muito, 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 muito perto. Pois é, papai não tava nem pensando tanto nisso aqui, estamos trabalhando, mas obrigado. E aí, pra mim é significativo, porque amanhã eu faço 36 anos. Jorge falando que o dia é 28. Eu acho que da Samela também, que está participando, que é aluna, é 28 também. Amanhã eu faço 36 anos. E eu comecei a fazer psicologia. Meu primeiro dia de aula na UNB, na Universidade de Brasília, foi dia 27 de maio de 2002. Meu primeiro dia de aula na Universidade de Brasília para fazer psicologia foi dia 27 de maio de 2002. Há 18 anos atrás, eu estava lá, 20 quilos mais magro, e 18 anos atrás, indo lá para começar a fazer psicologia. E ao mesmo tempo, eu já tinha começado a formação de terapia comunitária integrativa, que é uma metodologia de trabalhar com grupos. Então, tem 18 anos que eu comecei a fazer psicologia, tem 18 anos que eu já comecei nessa formação de terapia comunitária, onde a gente já durante a formação tinha que ir lá conduzir os grupos. Ficou durante 9 anos lá, Candangolândia, aqui uma cidade, aqui um bairro, uma cidade aqui de Brasília. Toda terça-feira, 4 da tarde, indo lá conduzir as rodas de terapia comunitária. Era uma equipe, nem sempre todo mundo ia, às vezes eu ia, às vezes não ia, viajava, tinha minhas coisas também. Mas, para mim, é um marco. Se eu estou fazendo 36 e há 18 anos atrás, eu posso dizer que metade da minha vida tem sido, claro, tirando as minhas loucuras, minha vida pessoal, 1000 coisas, viagem, um monte de coisa que eu faço, também metade da minha vida, de alguma forma, sendo dedicada aí ao desenvolvimento humano, ajudar as pessoas a lidarem melhor com seus sentimentos, com as suas emoções. Então, de verdade, eu posso me sentir confiante o suficiente de, às vezes, falar o que eu estou falando sem querer ser o dono da verdade, mas também não estou tirando da minha cabeça, não estou tirando de um curso que eu fiz um final de semana passada. Estou dizendo de 18 anos aí, nessa jornada, nessa caminhada. Espero que venham mais 18, mais 36 e espero que eu continue ainda mais animado, mais empolgado e mais feliz de a gente estar podendo compartilhar. Então, até uma coisa meio clichê, o aniversário é meu, mas o presente é nosso. Amanhã a gente tem o nosso podcast Chega de Crise, à 1 da tarde, lá no YouTube. Se você não é inscrito no canal, bota lá Pedro Costa Fala Ansiedade, se inscreve no canal, se inscreve na nossa maratona. E é isso, gente. Beijo pra vocês. Beijo pra vocês. E até amanhã, lá no YouTube. Também tem outra coisa. Se inscreve no canal do Telegram. Eu tenho uma coisa pra falar aqui que eu falei pro pessoal. A gente tinha uma lista do WhatsApp, tava batendo 10 mil pessoas. Ficou inviável mandar mensagem pelo WhatsApp. Eu falei já pro pessoal que está no WhatsApp. A gente vinha já há um bom tempo fazendo essa lista, mas o WhatsApp não é para isso. Então, pensa aí em mandar mensagem para 10 mil pessoas, assim, tá uma loucura. Então, a gente tem o nosso canal do Telegram, que é Fala Ansiedade também. Então, entra lá no nosso canal do Telegram. Aí a gente passa dicas, avisa do que a gente vai ter, avisa dos nossos conteúdos. Então a gente não tem mais a lista do WhatsApp, agora é tudo no Telegram. E enfim, todo dia, 1 da tarde, até o dia 8, que é onde a gente começa a nossa maratona. Beijo sim, agora beijo pra vocês. O Telegram é só você baixar gratuitamente, é como se fosse um WhatsApp, mas ainda melhor. Você entra lá, você já vê todas as dicas que já tiveram, participa das enquetes, a galera mais raiz tá lá no Telegram. Gente, beijo pra vocês e até amanhã.